Bom dia, cavaleiros e damas, Colégio Anglo Divinópolis, pré-médium. Hoje nossa conversa é conversa de gente grande, de gente séria, né? Vocês já estão com o pé no ensino médio, por isso a gente chama vocês de pré-médio, né? Eu falo assim, mas por que essa mudança de nomenclatura? Porque é uma postura diferente, né? Vocês sabem da responsabilidade dessa fase de transição tão importante que vocês estão vivendo agora. E o ano que vem vocês já começam com vestibulares seriados, né? Vocês já começam como treineiros no Enem. Então é muito importante nós começarmos agora a trabalharmos elementos que serão suporte para vocês, para toda a produção textual que vocês venham a fazer no ensino médio, né? Que no ensino fundamental a gente trabalha muito com textos literários, com textos poéticos, mas agora no final, né, dessa fase, nós precisamos ter o nosso olhar voltado para textos de produção dissertativa, argumentativa, e um dos elementos essenciais, né, tanto é que faz parte da competência 4 do Enem, são os recursos de coerência e coesão, ou coesão e coerência, né, essa dupla, né, elas estão sempre andando juntas e elas são muito importantes, são ferramentas essenciais. Se a gente pensar que cada competência do Enem vale 200 pontos, se você tem um conhecimento profundo de cada uma dessas competências e sabe utilizá-las com propriedade dentro do texto, né? Então vocês vão concordar comigo, né, pessoal? Que saber usar cada competência com propriedade é muito importante. É um diferencial significativo. E hoje nós vamos parar para pensar isso. O que é a coesão? Como que ele funciona dentro do texto? O que é a coerência? Como que ele funciona dentro do texto? Grosso modo, eu já posso antecipar para vocês que a coesão tem a ver com os nexos, com as ligações, e a coerência tem a ver com a lógica. Mas, olha como que as duas caminham junto. Para que meu texto seja lógico, coerente, né, para que ele seja produtivo, eu preciso das ferramentas coesivas. Por isso que a gente estuda os dois juntos. Então, a minha lógica textual, a minha coerência textual, ela precisa das ferramentas coesivas, ou seja, dos nexos que ligam palavras, que ligam frases, que ligam parágrafos, ou até ainda a gente fala que nós temos elementos coesivos intra-parágrafo, ou seja, dentro do parágrafo, e extra-parágrafo, fora do parágrafo. Então, um vai linkando o outro. Então, os dois precisam estar muito bem afinados na hora de construir o meu texto. E a coerência e a coesão, ela vem da primeira à última palavra do texto. Né? Então, a lógica e a articulação. Seria mais ou menos isso. Lógica e articulação. A lógica é a coerência e a articulação a coesão. Correto? Aí, quando nós falamos de coerência e de coesão, a primeira coisa que eu preciso pensar, o que é a textualidade? Né? Ou seja, o meu texto, o que faz com que aquele conjunto, que não seja um mero emaranhado de palavras, e sim um texto. Ou seja, o que dá ao conjunto de palavras que eu articulei, que eu escrevi, textualidade, ou seja, característica de texto. Primeiro, a configuração linguística, como eu estruturo o meu texto. Segundo, conhecimento linguístico, então, ou seja, a maneira como eu estruturo e a maneira como eu demonstro que eu conheço. Eu sei que ali não cabe o porquê, porque ali na minha frase eu quero dar ideia de oposição, então eu uso mas. Né? E também o que dá a textualidade, além da configuração linguística, do conhecimento linguístico, a coesão, que é a articulação, e a coerência, que é a lógica. Mas essa textualidade ainda depende de outros fatores, que nós não podemos descartar. O primeiro deles, a situação comunicativa. Então, a situação sociocomunicativa, quem é o emissor, quem é o receptor, por que eu estou escrevendo, aí vem a minha intencionalidade, né? Para que eu estou escrevendo? Para quem que eu estou escrevendo? Por que eu estou escrevendo? Também eu preciso, para ter textualidade, conhecimento de mundo. Mas o que tem a ver conhecimento de mundo? Para quê? Para que eu não incorra em incoerência externa. Ou seja, que a minha informação, ela fuja à realidade. Até porque nós estamos falando de texto dissertativo, argumentativo. Porque se nós estivéssemos falando de literatura, seria outro viés, outras situações, outros fatores de textualidade.
Outra questão interessante, olha, então eu preciso saber a situação comunicativa, quem está falando, para quem estou falando, a intencionalidade, para que eu estou falando, os conhecimentos que eu vou utilizar para veicular a minha informação e a aceitabilidade. É estranho falar isso, né? Mas peraí, aceitabilidade? Sim. Para que haja textualidade, não existe só o autor. O leitor é coautor, ou seja, ele faz parte dessa construção. O texto, ele só existe de verdade na medida em que ele é lido. Livro fechado não tem graça, concorda? Então, ele existe na medida em que ele é lido. Então, tem que ter, por parte daquele que lê, uma intenção de aceitar, de compreender aquele texto. Porque se ele não tiver essa intenção, não vai haver a textualidade. Outro aspecto, já que nós estamos falando de texto dissertativo, argumentativo, a informatividade, ou seja, qual é a informação, qual que é o grau de informação que esse texto traz? Ou ele é um mero circunloquio que blá, 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 e não sai do lugar, né? A situacionalidade, ou seja, em que situação que esse texto está sendo utilizado. E um detalhe que a gente fala o tempo todo, né? Nós já estudamos esse ano sobre isso, a intertextualidade, ou seja, como que um texto puxa outro texto, como que um texto lembra outro texto. Né? É muito difícil a gente ter texto zerado, né? Vamos dizer assim. Na natureza nada se cria, tudo se transforma, Lavoisier falou isso. Então, os textos, eles dialogam entre si. Então, às vezes, você faz menção, citação, é muito comum isso no Enem, né? Nós citarmos autores, citarmos obras. Ah, tá, tem aquele elemento lá de validação do conhecimento, né? O repertório válido em alguma área do conhecimento. E a intertextualidade é essa ferramenta que faz com que eu busque essas informações. Então, primeira coisa, eu preciso pensar na textualidade, ou seja, quais situações que me permitem entender aquilo como um texto. E aí, só um breve conceito, né? O que é a coerência, grosso modo? Né? É o encadeamento de ideias, né? É a organização, é o sentido, é a lógica do texto. Então, é a continuidade, a progressão do texto em termos de sentido, em termos de semântica. Enquanto a coesão vai ser o articulador. Assim, ela é o operáriozinho que está trabalhando, ligando as palavras, ligando as orações, para que a coerência exista. Né? Então, a gente fala que a coesão trabalha para coerência, correto? E a coesão e a coerência, elas têm aplicabilidade na competência 4 do Enem, já havia falado isso com vocês, que é demonstrar conhecimentos, mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Ou seja, eu preciso mostrar que o meu texto é lógico, que o meu texto progride e que eu tenho repertório coesivo. Eu sei os elementos coesivos, eu sei os recursos coesivos, eu sei substituir por uma palavra em algumas situações, eu sei no momento que eu preciso repetir a reiteração, eu sei nos momentos que eu preciso fazer a coesão gramatical, que é a substituição por pronomes, advérbios, numerais, ou a coesão lexical, quando eu faço substituição por palavras, né, de mesmo campo semântico, de mesmo campo de significação, que às vezes a gente não tem sinônimo perfeito ou antônimo perfeito, mas nós temos palavras de mesmo campo significativo, correto? Tranquilo até aí? Todo mundo compreendendo? E aí nós dizemos o seguinte, penso em coerência textual. O que é esse bicho? É a lógica, é o nexo textual. E aí, lógico, é uma relação sempre contextual, depende sempre do contexto, e a coerência, ela é inferida a partir do quê? A partir dos processos de leituras. Então, eu tenho o contexto, que é aquilo que está externo, e a gente fala que a adequação à situação sociocomunicativa, né, é o que está externo, não depende só da palavra. Então, tudo que tem a ver com a compreensão, que me leva a compreender, né, por isso que a gente está falando de aspecto semântico, tudo que me leva a compreender o texto. Então, é o contexto. Mas nós temos também as relações das ideias dentro do próprio texto. A gente fala que nós temos dois tipos de coerência externa, que é aquela lógica e tudo que tem a ver com o entendimento do texto, e dentro do próprio texto, ou seja, de ele não se contradizer. Então, eu não posso me contradizer dentro do texto, internamente, a partir do que eu estou afirmando, e muito menos me contradizer com dados reais. Né? Aqui não é literatura para falar de verossimilhança. Aqui nós estamos falando de texto dissertativo, argumentativo, de realidade. Então, o meu texto ele não pode ser incoerente com a realidade, certo?
Por isso que nós falamos aí, olha, de coerência externa. Aí o texto, já que meu texto é de natureza dissertativo e argumentativo, então ele tem que ser compatível. As ideias tem que ter uma compatibilidade entre a ideia que eu estou escrevendo e a realidade. Eu não posso falar, 80% da população brasileira sofre com desemprego. Isso bate com a realidade? Não. Então, meu texto está pecando pela coerência externa, ou seja, meu texto não bate com a realidade. Então, eu tenho que ter muito cuidado com os dados que eu lanço no meu texto, para eu não fazer com que meu texto seja incoerente. E eu já havia falado com vocês, ele depende muito do contexto. E, para isso, eu preciso de uma elaboração de um projeto de texto adequado. Ou seja, antes de escrever, antes de começar a redigir, eu já preciso parar e pensar. O que eu quero dizer? Quais são os argumentos que eu tenho? Quais são as estratégias que eu vou usar? Eu vou usar comparação, dado, alusão histórica, citação. Ou seja, eu preciso fazer um projeto de texto. Quem corrige o seu texto, ele precisa enxergar que o seu texto não foi um susto. Né? Saiu ali, escreveu de qualquer maneira, fechou o olho e... Não, peraí, deixa eu pensar aqui 2 segundos e sair escrevendo. Não. Você planejou o seu texto. A gente consegue enxergar isso. Quando o texto está bem amarrado, quando ele está coerente. Por quê? Você percebe que o texto teve um projeto. Ou seja, a pessoa pensou esse texto antes. Diferente, por exemplo, do texto de natureza narrativa, em que nós temos que olhar ali no texto dissertativo, argumentativo, eu preciso estar casado com a realidade. Diferente de um texto de natureza narrativa, se a gente estivesse trabalhando esse tipo de texto, em que eu posso usar a verossimilhança, ou seja, pode ou não ser verdade, eu não tenho compromisso com o fato, eu não tenho compromisso com a informação, correto? E aí vamos pensar agora um pouquinho na coerência interna, ou seja, dentro do texto, né? Também ele vai ser um nexo entre várias ideias, entre vários fatos, várias informações, está tudo amarradinho, mas ele precisa também, como na coerência externa, ele precisa de um projeto de texto bem feito. Para eu já saber, peraí, em que momento que é bom para o meu texto eu repetir? Em que momento do meu texto é bom que eu substitua por uma outra palavra? Né? Então é importante que você pare e pense isso. E aí nós vamos partir de 4 princípios que são importantíssimos para a construção da coerência interna. Primeiro deles, a repetição. É uma retomada de ideias, ou seja, ele é ligado à coesão. Em alguns momentos, para que meu texto fique coerente, eu preciso repetir ideias, eu preciso retomar ideias, que às vezes a gente tem aquele conceito assim, não posso repetir, não posso repetir, não pode sim. Não posso ter a repetição excessiva, mas a repetição, às vezes, ela é necessária e importante para dentro do texto. Outro aspecto, então, às vezes eu preciso retomar ideias, mas eu não posso ficar igual burro empacado, né? Síndrome de burro empacado que fica ali girando em cima da mesma coisa. Eu preciso também progredir meu texto precisa trazer novas informações. Por isso que a gente chama de progressão. Então, meu texto tem um projeto de texto bacana, bem feito, ele precisa de saber em que momentos que eu retomo as ideias, em que momentos eu acrescento novas ideias, e em que momentos eu correlaciono, né? Então, não é simplesmente eu ir acrescentando informações aleatórias. Um balde, uma sacola, vou despejar ali uma sacola de informações e meu texto está bacana. Não é só isso. Essas ideias precisam estar correlacionadas, eu preciso ligar. Qual que é a relação que a ideia que está lá no primeiro parágrafo tem com a do segundo ou do terceiro? Em que momento que aquela informação que eu acrescentei e eu progredi, está correlacionado a uma ideia já dita anteriormente. E, fechando aí os 4 princípios fundamentais da coerência interna, o princípio da não contradição. Aí é morte súbita, né, minha gente? Vamos fazer um favor, né? Vamos pensar. Você afirma uma coisa e depois diz outra dentro do próprio texto? Tá doido, filho? Não tem jeito, não. Né? Então, é preciso fazer um projeto de texto. Ou seja, vou repetir em que momento, vou progredir, vou acrescentar informações, vou saber relacionar essas informações e vou ter o cuidado de que essas informações não estejam contraditórias. Né? Elas não podem bater cabeça ali na informação, não. Certinho?
Tranquilo como um grilo até aqui? Claro para todo mundo? Podemos seguir? Então vamos pensar na coesão textual. Qual que é o papel da coesão? Nós já tínhamos falado, né? Ele é o operário ali que fica ligando. Então a gente fala que a coesão ela serve para quê? Para operacionalizar os mecanismos linguísticos, ou seja, quais são os recursos que a língua me oferece para que eu possa construir o meu texto, né? Então ela tem uma relação bem direta com o quê? Com a repetição e também uma ligação bem direta com a coerência. E aí nós temos vários mecanismos que a língua nos oferece, os mecanismos gramaticais, pronomes, advérbios, conjunções, numerais. Nós temos a nossa língua que é tão rica, né? Tem mais de 100 mil vocábulos, né? Então eu posso, e aí eu costumo brincar, sabe, pessoal, que me espanta, por exemplo, quando a pessoa escreve uma palavra errada no texto. Ah, Cristina, você está criticando que a pessoa escreve a palavra errada? A língua portuguesa tem mais de 100 mil vocábulos. É você que está escolhendo a palavra. Se você tem dúvida sobre qual palavra utilizar, qual que é a questão simples? Troca. Por que eu vou usar uma palavra que eu tenho dúvida se eu tenho outras palavras sinônimos ou mesmo campo semântico que tem a ver? Né? Então eu posso substituir, então eu tenho os elementos gramaticais, eu tenho os elementos lexicais e os elementos sequenciais que me permitem entender que o texto está progredindo, ora ele está progredindo, ora ele está sendo retomado. São as anáforas, as catáforas, né? Daí por diante. Aí nós temos a coesão referencial, né? Que aí eu já até coloquei aí no título, pronomes, advérbios, numerais, para vocês não esquecerem isso nunca, eles são elementos importantíssimos para nós. Então eu posso ter uma referência de algo que já foi citado, é anáfora, né? Então o uso anafórico da palavra, ou o uso catafórico, aquilo que ainda vai ser citado. Então vamos entender um exemplo aqui bem simples. Olha, o Brasil é um país tropical. Aqui faz muito calor. O aqui, todo mundo já sabe, é um advérbio. Esse aqui, qual foi a função dele? Ele teve uma função anafórica. Por que ele teve uma função anafórica? Porque ele retoma a palavra Brasil, que já havia sido citada. Perceberam? Eu continuei, eu falei do país tropical, acrescentei, expliquei que essa tropicalidade, né, aumenta o calor, faz com que a gente tenha mais calor. Então, ou seja, nós estamos sendo coerentes com a informação tropical com calor, estamos acrescentando uma informação e eu não repeti a palavra Brasil. Perceberam? Agora veja um outro exemplo, agora catafórico. Estas são coisas necessárias. Não citei quais são as coisas necessárias ainda. Ainda vou citar. Quais são essas coisas necessárias? Educação e saúde, né? Que são elementos importantes para nós. Aí uma outra coisa importante, então eu posso usar como ferramenta coesiva a referenciação. Mas também posso usar como ferramenta coesiva a substituição. Um elemento no lugar do outro. Então, por exemplo, tochas, luzes, candelabros, todo esse aparato funcionou para o cenário. Então, todo esse aparato está fazendo o quê? Anaforicamente, resumindo as tochas, a luz, os candelabros. Perceberam? Interessante? Então, eu posso retomar ou progredir o meu texto através de referência, através de substituição. Sabe um outro recurso também que é muito legal dentro do texto e mostra a propriedade, mostra que a pessoa sabe, conhece a língua? É a utilização da elipse. Peraí, mas o que é elipse? É omissão de termo. Mas é uma omissão de termo, está mostrando que o meu texto está coeso? Sim, porque às vezes tem excesso de informação, excesso de dado. Aí o que eu posso fazer, minha gente? Eu posso usar a elipse. Então, dei um exemplo bem simples, bem bobinho aí, olha. Eu gosto de cinema. Ele, vírgula, tá faltando uma vírgula aí. Ele, de teatro. Eu omiti, não preciso repetir o verbo gostar, por quê? Por questões de coerência, por questões lógicas, só dá claramente para o leitor entender que está sendo omitido o verbo gostar. Fica uma estrutura elegante, sem ser cansativa, sem ser repetitiva, e que mantém aí o meu conhecimento de coesão e meu texto continua coerente. Temos também a coesão lexical que eu já havia falado. Então, o que é a coesão lexical? Vai ser a repetição de um mesmo item. Através de quê?
através de sinônimos, ou seja, sentidos iguais ou próximos. É importante a gente lembrar que não existe sinônimo perfeito na língua portuguesa, existe sinônimo contextual, né? Antônimo, o contrário, também lembrando disso. Às vezes o antônimo é contextual, depende do contexto. O hiperônimo, né? Que é um termo mais generalizante, e o hipônimo, que é um termo mais específico. Depois nós vamos dar um exemplozinho de cada um para vocês entenderem. E a reiteração, que é a repetição da própria palavra. Em alguns momentos é importante que eu repita a palavra, até por questões de coerência, para que as pessoas consigam acompanhar a lógica do texto. A nominalização também é um recurso muito bacana, muito mara, né? Aí eu falo que ele é bacana, que ele é mara, por quê? Porque eu vou retomar a ideia que eu citei num verbo através de um substantivo. Por exemplo, eles descobriram uma vacina contra o coronavírus. Ponto. Ao invés de eu falar que eles descobriram de novo, a descoberta está retomando a ação de descobrir. Só que ao invés de eu repetir o verbo, eu transformei o verbo num substantivo. Não repeti a palavra, mas mantive a mesma ideia. Olha que coisa bacana. Os antônimos e sinônimos, né? Então eu tenho que a fissão nuclear, que era um átomo para paz, se tornou uma máquina mortífera, uma arte de guerra, uma mortífera arma de guerra, né? Desculpa. Então, tá vendo aqui? Eu peguei uma ideia e eu trabalhei antônimos para falar da mesma coisa. Perceberam que jogo interessante de enriquecimento do texto, que vai mostrar propriedade, que vai mostrar conhecimento da língua? Os hiperônimos, que eu falei com vocês aqui, a retomada de termos através de palavras genéricas. Então, tem lá o filme, né? Por exemplo, Coringa ganhou todos os prêmios do Oscar desse ano. O filme retrata... Então, ao invés de eu falar a palavra Coringa, é a palavra específica, é o nome do filme. Aí eu não quero repetir Coringa, Coringa, Coringa. Aí eu falo o filme. Perceberam? Mas eu posso fazer o contrário. Retomar através de um termo específico. Então, a doença retomou, né, nos jovens hoje. A sífilis. Então falei doença, que é o termo mais amplo. Depois eu vou e especifico. Perceberam? Como eu não preciso cansar o leitor, como eu posso fazer com que meu texto progrida de maneira lógica, de maneira coerente, mas usando as ferramentas de coesão. Certinho? Vale a dica? Aí eu trouxe um exemplo aqui que eu acho muito bacana, bem simplesinho, bem rapidinho. Nós não vamos ler esse testamento aí, não. É só mesmo para vocês entenderem. Então tá aqui, olha. Papa Francisco, um religioso católico. Então, olha que interessante. A coerência, a progressão textual que eu falei lá no início. Eu falei do Papa Francisco, aí eu citei que ele é um religioso. Religioso católico, retoma Papa Francisco? Retoma. E acrescenta uma informação. Né? Aí nós temos aí a ordem dele. Estou usando um numeral para dizer de qual é a ordem na história da igreja, qual a numeração dele, qual o número de papas que tem. Aí depois vem o primeiro pontífice. Então, olha, já usei 2 vezes o numeral para dizer, para retomar alguém. Então, o primeiro pontífice não europeu. Aí logo depois, ao invés de falar Papa Francisco, ele fala Jorge Mário Bergoglio. Aí ele cita em Buenos Aires, Argentina. Essas informações aqui continuam dizendo sobre o Papa Francisco e ainda acrescenta, né, que ele é de Buenos Aires, que ele é argentino. Aí depois ele usa, olha, vejam aí por favor, tá vendo? Aos 20 anos, ele quem? O Papa Francisco, que eu citei lá no primeiro parágrafo. Aí olha que interessante, até coloquei em negrito aí entre em parênteses aí para vocês. Aos 20 anos, depois de abandonar, perceberam que ele citou Papa Francisco, filho de um casal, religioso, o primeiro pontífice, ele. Como ele tinha usado vários recursos, o que o escritor aqui resolveu fazer? Fazer a elipse. Ele poderia ter colocado de novo, ele depois de abandonar, mas não tem necessidade. Por que não tem necessidade? Porque a elipse aqui ficou muito mais elegante para o texto e muito mais produtiva. Tá vendo? Aí continua. Já tinha falado que ele era papa, agora depois ele falou bispo auxiliar, recebeu o título de cardeal, Bergoglio, o cardeal. Perceberam qual é o trabalho bacana? Que você vai
fazendo com que o texto seja coerente, progredindo o texto, mas lançando mão das ferramentas coesivas, correto? E aí nós temos para vocês um praticando bem gostoso de reconstrução de frases. Façam primeiro praticando, né? Logo no finalzinho e depois praticando tem o gabarito, mas não olhem o gabarito, tá? Não vai roubar não, não vai querer passar a tirinha para trás não. Primeiro façam, depois confiram, né? Qualquer dúvida, me chama no zap, estamos sempre à disposição. Saudade de todos, grande beijo.